Pai rico, pai pobre. Robert Kiyosaki desde muito jovem. Robert Kiyosaki viveu um conflito que, sem perceber, moldaria toda a sua visão financeira para o resto da vida. De um lado estava o seu pai biológico, o pai pobre, um homem honesto, bem educado, com diploma universitário, defensor da estabilidade profissional e da segurança através de bons empregos e benefícios. Do outro lado estava o pai de seu melhor amigo, o pai rico, um empresário autodidata, sem formação acadêmica, mas com uma mentalidade completamente diferente em relação ao dinheiro. E foi nesse contraste entre as duas filosofias que Kiyosaki descobriu as lições que transformariam não apenas sua própria vida, mas a forma como milhões de pessoas ao redor do mundo passaram a enxergar a educação financeira. A principal diferença entre o pai rico e o pai pobre não estava na quantidade de dinheiro que possuíam, mas sim em como eles pensavam a respeito do dinheiro. O pai pobre acreditava que o caminho certo era estudar bastante, conseguir um bom emprego, trabalhar duro, viver com segurança e depender de aposentadorias e benefícios do governo. Já o pai rico entendia que o dinheiro deveria trabalhar para ele. Ele ensinava que a verdadeira liberdade financeira não está em ganhar um bom salário, mas em construir ativos que gerem renda contínua, independente do esforço diário de trabalho. A grande armadilha que aprisiona a maioria das pessoas é o ciclo interminável de trabalhar por dinheiro. Assim que recebem seu salário, pagam contas, dívidas, impostos e despesas de consumo. Com isso, restam poucos recursos para investir em ativos reais. Essa corrida dos ratos mantém milhões de pessoas presas, trabalhando cada vez mais, mas sem nunca realmente construir riqueza. O pai rico ensinou que o segredo está em priorizar a construção de ativos desde cedo, mesmo que seja com pequenos passos iniciais. A cada ativo adquirido, o fluxo de renda aumenta, reduzindo gradualmente a dependência do trabalho ativo. Kiyosaki explica que, infelizmente, o sistema educacional tradicional pouco ou nada ensina sobre finanças pessoais. As escolas formam excelentes funcionários, mas não ensinam as pessoas a gerenciarem o próprio dinheiro. As habilidades essenciais de educação financeira, como entender investimentos, fluxo de caixa, ativos, passivos e estratégias fiscais, simplesmente não fazem parte da maioria dos currículos escolares. Por isso, muitos profissionais bem formados, com altos salários, ainda enfrentam dificuldades financeiras ao longo da vida. Um conceito central do livro é a definição clara de ativos e passivos. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Essa distinção simples, mas poderosa, contraria o que muitos acreditam. Por exemplo, para o pai pobre, a casa própria era um ativo, mas o pai rico ensinava que, enquanto sua casa principal consome dinheiro com hipotecas, manutenção, impostos e seguros, ela não gera fluxo de caixa positivo. Assim, a verdadeira riqueza vem da aquisição de ativos produtivos, imóveis de aluguel, ações, negócios próprios, patentes, franquias ou qualquer outra fonte de renda passiva. Outro ponto abordado com força no livro é o medo de perder dinheiro. O medo do fracasso financeiro paralisa milhões de pessoas. Elas evitam riscos e preferem a falsa segurança de um salário fixo, ainda que saibam que isso limita seu potencial de crescimento. O pai rico ensinava que, para crescer financeiramente, é necessário aprender a lidar com riscos de forma inteligente, estudando, se preparando e criando estratégias para minimizar as perdas e maximizar os ganhos. Kiyosaki destaca ainda a importância de desenvolver inteligência financeira. Isso significa aprender a ler números, compreender balanços patrimoniais, demonstrativos de fluxo de caixa e estratégias tributárias. Sem domínio desses conhecimentos, mesmo pessoas que ganham muito dinheiro acabam cometendo erros financeiros graves e vivendo endividadas. A inteligência financeira permite que a pessoa enxergue oportunidades de investimento onde outros veem apenas riscos ou confusão. A mentalidade de trabalhar por dinheiro é substituída pela mentalidade de fazer o dinheiro trabalhar para você. Enquanto a maioria busca segurança no emprego, o pai rico ensinava a buscar liberdade através da criação de fontes múltiplas de renda.
Isso inclui desenvolver negócios próprios, investir em imóveis, em ações e fundos e, principalmente, entender como o sistema financeiro funciona a seu favor. Outro aspecto essencial discutido é o poder da alavancagem. A alavancagem permite que pequenas quantias de capital, quando bem administradas, gerem retornos muito maiores do que o esforço individual seria capaz de produzir. Seja através de financiamentos, parcerias, franquias ou sistemas escaláveis de negócios, a alavancagem é o segredo por trás do crescimento acelerado de grandes fortunas. Kiyosaki também aborda o perigo da dependência emocional do dinheiro. Muitas pessoas trabalham por medo de perder seus empregos, medo de não conseguirem pagar contas, medo da instabilidade. Esse medo as mantém presas em carreiras insatisfatórias, aceitando salários abaixo de seu potencial, apenas para manter um padrão de vida momentaneamente confortável. O pai rico ensinava que a verdadeira segurança não está no salário, mas na capacidade de criar riqueza, independente de um patrão ou de uma empresa. A mentalidade de investimento defendida pelo pai rico não se baseia apenas em sorte ou oportunidades esporádicas, mas sim em educação constante. O aprendizado contínuo é um dos ativos mais poderosos que alguém pode acumular. Estudar mercados, acompanhar tendências, desenvolver novas habilidades e buscar mentores qualificados são hábitos indispensáveis para quem deseja crescer financeiramente. Além da educação, o pai rico ensinava sobre a importância de assumir responsabilidade total pela própria vida financeira. Enquanto o pai pobre costumava culpar o governo, o patrão, o sistema ou a sorte por suas dificuldades, o pai rico sempre buscava assumir o controle. Ele acreditava que cada pessoa é autora do próprio destino financeiro e que reclamar não paga contas nem gera riqueza. Outro ensinamento marcante é a forma como os ricos gerenciam os impostos. Enquanto a maioria paga seus impostos sobre o salário bruto, os empresários e investidores inteligentes estruturam suas receitas e despesas de forma legal a reduzir a base tributável. As corporações pagam impostos apenas sobre o lucro líquido, depois de deduzidas todas as despesas operacionais, o que permite aos empreendedores um maior controle sobre o quanto efetivamente pagam ao governo. Conhecer essas regras dá enorme vantagem competitiva aos que se educam financeiramente. Kiyosaki também enfatiza o poder de criar negócios escaláveis. Diferente do trabalho comum, em que o ganho está limitado às horas trabalhadas, um negócio bem estruturado pode gerar receita contínua, mesmo quando o dono não está presente fisicamente. Franquias, sistemas automatizados, produtos digitais e investimentos imobiliários são exemplos de fontes de renda que operam independentemente do esforço direto diário. Outro pilar crítico é o desenvolvimento do controle emocional frente às perdas e fracassos. Todo investidor e empreendedor inevitavelmente enfrentará erros. Aqueles que alcançam sucesso de longo prazo são os que aprendem com as falhas, ajustam suas estratégias e mantêm a disciplina nos momentos difíceis. O fracasso temporário faz parte do processo de aprendizado financeiro e deve ser encarado como um investimento em conhecimento. Por fim, o livro nos lembra de que a verdadeira riqueza não é apenas o acúmulo de dinheiro, mas sim a liberdade de escolher como viver a própria vida, sem estar preso a obrigações financeiras que limitam os sonhos. Ter dinheiro suficiente para sustentar o próprio estilo de vida, mesmo sem depender de um emprego fixo, é a definição prática de liberdade financeira defendida pelo pai rico. Principais ensinamentos, insights, otimizados os ricos não trabalham por dinheiro, fazem o dinheiro trabalhar para eles. Ativos colocam dinheiro no bolso. Passivos tiram dinheiro do bolso. O sistema educacional não prepara ninguém para a independência financeira. Inteligência financeira é a habilidade de gerenciar riscos e oportunidades com consciência. A verdadeira segurança não está no emprego fixo, mas na multiplicação de fontes de renda. A alavancagem financeira acelera o crescimento patrimonial com estratégias inteligentes. Responsabilidade pessoal é a base para a criação de riqueza sustentável. Os ricos aprendem a usar as leis tributárias a seu favor. Negócios escaláveis libertam o indivíduo do trabalho direto constante.
Fracassos temporários são parte natural do crescimento financeiro. A liberdade financeira permite viver a vida nos próprios termos. E prepare-se, porque na próxima parte vamos mergulhar ainda mais fundo na mentalidade dos ricos. Você vai descobrir como identificar oportunidades invisíveis para a maioria, como superar crenças limitantes que sabotam seu crescimento e como construir o pensamento estratégico que diferencia quem realmente constrói riqueza sólida e duradoura. O próximo nível vai mexer com sua visão de dinheiro. Ao aprofundar sua jornada de aprendizado com o pai rico, Robert Kiyosaki começa a desvendar com ainda mais clareza a grande diferença de mentalidade que separa os ricos da classe média e dos pobres. Enquanto a maioria busca segurança, estabilidade e conforto imediato, os ricos desenvolvem uma visão de longo prazo e um apetite saudável por oportunidades. Eles entendem que o verdadeiro jogo da riqueza não é controlado pelas regras ensinadas nas escolas, mas pelas leis invisíveis da mentalidade financeira. Um dos primeiros conceitos que o pai rico reforça é o poder da educação financeira autodidata. No mundo real, quem prospera não é quem sabe tirar boas notas em provas escolares, mas quem domina o vocabulário e a lógica do dinheiro. Termos como ativos, passivos, fluxo de caixa, balanço patrimonial, apreciação de ativos e alavancagem precisam fazer parte do repertório cotidiano de quem busca independência financeira. Ignorar esses conceitos básicos coloca a maioria das pessoas na posição de servos do sistema, enquanto poucos controlam os verdadeiros mecanismos de geração de riqueza. Outro ensinamento poderoso é sobre o funcionamento do ciclo financeiro padrão. A maioria das pessoas trabalha por um salário, que serve para pagar contas, financiar consumo, quitar dívidas e sustentar um estilo de vida sempre um pouco acima do que realmente podem bancar. Esse ciclo vicioso gera a falsa sensação de prosperidade, enquanto, na prática, perpetua a escravidão financeira. O pai rico ensina que o dinheiro deve ser direcionado primeiro à criação de ativos. Somente depois de construir um fluxo sólido de renda passiva é que o consumo deve ser ampliado. A fórmula dos ricos é simples, mas ignorada. Primeiro ativos, depois lazer. A escola ensina a trabalhar duro. O pai rico ensina a fazer o dinheiro trabalhar duro. Essa é a verdadeira mentalidade de investimento. Enquanto muitos têm medo do mercado imobiliário, da bolsa de valores ou de empreender, os ricos enxergam cada uma dessas arenas como campos de oportunidades a serem exploradas, desde que dominem as regras do jogo. Educação contínua, estudo de mercados e análise de riscos controlados são as ferramentas que blindam o investidor contra os erros comuns da massa desinformada. O pai rico também explora com profundidade o conceito de fluxo de caixa. Ao invés de apenas olhar para o montante de dinheiro recebido no fim do mês, o verdadeiro investidor observa quanto dinheiro entra e sai de suas contas de forma automática, mesmo quando ele não está trabalhando ativamente. A verdadeira riqueza não se mede pelo salário, mas pelo fluxo de caixa positivo gerado pelos ativos acumulados. Quanto maior o fluxo de caixa, menor a dependência do trabalho físico ou intelectual. Outro ponto central da filosofia do pai rico é o papel das habilidades empreendedoras. Saber vender, negociar, liderar pessoas, resolver problemas e identificar oportunidades são competências indispensáveis para quem deseja construir negócios sólidos. Ao invés de buscar exclusivamente diplomas acadêmicos, o pai rico incentivava o desenvolvimento de habilidades práticas e versáteis. A segurança financeira não está na profissão escolhida, mas na capacidade de criar valor e resolver problemas no mercado. Dentro dessa mentalidade empreendedora, surge a compreensão do poder da alavancagem de pessoas. Nenhum grande negócio foi construído sozinho. Grandes empresários criam sistemas que envolvem funcionários, parceiros, fornecedores e clientes, todos contribuindo para o crescimento do empreendimento. Delegar tarefas operacionais e focar no desenvolvimento estratégico do negócio permite ao empreendedor expandir sua atuação de forma exponencial.
Outro fator negligenciado pela maioria é o uso inteligente da dívida boa. Enquanto muitos veem a dívida como algo negativo, os ricos aprendem a usar o dinheiro de terceiros como ferramenta de expansão. Um imóvel de aluguel, por exemplo, pode ser financiado com crédito bancário, desde que o fluxo de aluguel cubra as parcelas e ainda gere lucro. O segredo está em garantir que a dívida seja utilizada para adquirir ativos que gerem renda, e não para financiar passivos que drenam o capital. O pai rico também alerta sobre o papel nocivo das emoções descontroladas nas finanças. Medo e ganância são dois extremos que levam muitos a decisões irracionais. O medo paralisa e impede a ação. A ganância cega e conduz a riscos irresponsáveis. O investidor sábio aprende a dominar suas emoções, avaliando oportunidades com frieza, cálculo e disciplina. Outro elemento determinante na criação da mentalidade rica é a visão de abundância. Enquanto o pai pobre via o dinheiro como um recurso escasso, que exige sacrifício e sofrimento para ser conquistado, o pai rico via o dinheiro como algo ilimitado, fluido e abundante, sempre disponível para quem sabe gerar valor real no mercado. Essa visão libertadora elimina o pensamento de escassez e permite enxergar oportunidades onde outros só veem dificuldades. O livro também aborda o conceito de aprender fazendo. Muitas pessoas ficam presas na paralisia da análise, esperando ter conhecimento absoluto antes de dar o primeiro passo. O pai rico ensinava que o aprendizado mais valioso acontece na prática, através de pequenas experiências controladas, testes, investimentos progressivos e ajustes contínuos. A ação precede o conhecimento completo e o progresso constante corrige o caminho durante a jornada. Outro ensinamento crucial é o da disciplina com o próprio padrão de vida. Enquanto muitos aumentam suas despesas à medida que seus rendimentos crescem, os ricos controlam o custo de vida mesmo após elevarem sua renda, mantendo um amplo espaço para reinvestimento contínuo na construção de ativos. Esse autocontrole permite a multiplicação do patrimônio, enquanto outros ainda lutam para manter as aparências. Por fim, o pai rico reforça a importância de criar legados duradouros. Construir riqueza não é apenas acumular dinheiro para si, mas sim estruturar sistemas financeiros que beneficiem as futuras gerações, empresas sólidas, projetos sociais e um impacto positivo na comunidade. A verdadeira riqueza transcende o indivíduo e cria frutos sustentáveis que permanecem mesmo após sua ausência. Principais ensinamentos. Insights. Otimizados os ricos estudam a linguagem financeira, enquanto a maioria a ignora. Fluxo de caixa. Positivo é a verdadeira medida de riqueza. O empreendedorismo desenvolve habilidades práticas essenciais para o sucesso. Alavancagem de pessoas multiplica resultados exponenciais. Dívida boa é usada estrategicamente para adquirir ativos rentáveis. Controle emocional protege contra decisões impulsivas e desastrosas. Visão de abundância abre portas onde outros só veem escassez. A prática gera mais aprendizado real do que o excesso de teoria. Manter o padrão de vida sob controle libera capital para reinvestimentos. O legado financeiro multiplica o impacto da riqueza construída. E no próximo nível, vamos desvendar os segredos finais do pensamento rico. Como proteger e multiplicar a riqueza construída, como criar blindagens contra crises, como aproveitar os ciclos econômicos a seu favor e como consolidar uma mentalidade financeira verdadeiramente indestrutível. Agora chegamos ao campo de jogo dos grandes. Não perca o que vem a seguir. Se você está gostando dessa série otimizada, já deixa o seu like aqui no vídeo e ativa o sininho para continuar recebendo conteúdos profundos, diretos e aplicáveis como esse. Aqui, o seu conhecimento vira liberdade financeira. Ao entrarmos nas camadas finais da mentalidade financeira ensinada pelo pai rico, começamos a entender um princípio que está por trás de todo sucesso duradouro. Não basta construir riqueza, é preciso saber protegê-la, multiplicá-la e blindá-la contra os inevitáveis ciclos econômicos.
Kiyosaki nos mostra que, enquanto a maioria ainda luta para sobreviver financeiramente, os verdadeiros ricos operam em um nível superior de jogo, o nível da preservação e expansão patrimonial de longo prazo. O primeiro pilar desse estágio avançado é o entendimento profundo dos ciclos econômicos. A economia global se movimenta em ondas, períodos de crescimento, de estagnação e de crise. Enquanto a maioria teme as crises e se desespera, os ricos se preparam para elas, antecipam oportunidades e, muitas vezes, multiplicam sua riqueza justamente quando o mercado está em queda. As crises são, na visão dos ricos, liquidações temporárias de ativos valiosos. Quem está preparado compra barato, enquanto a massa entra em pânico e vende. O pai rico ensinava que não existe mau momento. Para investir, existe sim má preparação. Estar educado financeiramente permite que você atue com frieza e estratégia, enquanto outros operam com medo e emoção. A preparação inclui reservas de emergência, acesso a crédito inteligente, diversificação de ativos e inteligência de leitura dos mercados. Outro conceito fundamental nesta fase é o da diversificação real. Enquanto o investidor leigo acredita que diversificação significa simplesmente ter ações de empresas diferentes, o investidor inteligente entende que a diversificação de verdade está em múltiplas classes de ativos: imóveis, negócios, ações, participações privadas, royalties, fundos e, inclusive, conhecimentos intelectuais capazes de gerar novas fontes de receita. Essa estrutura blindada reduz drasticamente a exposição a qualquer risco específico e amplia as possibilidades de crescimento, mesmo em cenários adversos. O pai rico também alertava sobre a proteção jurídica do patrimônio. Grandes fortunas são frequentemente preservadas através de estruturas legais bem desenhadas: holdings, trusts, empresas, acordos familiares e planejamentos sucessórios. Blindar legalmente o patrimônio protege contra processos judiciais, litígios familiares e tributação excessiva. O dinheiro que permanece protegido é aquele que pode ser transmitido entre gerações, perpetuando o legado. Nesse estágio, entra em cena também o conceito do dinheiro trabalhando em camadas. Os ricos não dependem de uma única fonte de renda passiva. Seus ativos trabalham de forma integrada. Imóveis geram aluguéis, negócios geram lucros operacionais, investimentos financeiros geram dividendos e juros, enquanto propriedades intelectuais continuam monetizando. Quanto mais camadas de renda automática são construídas, maior a robustez e resiliência do patrimônio. Outro princípio avançado é a gestão inteligente da liquidez. Riqueza não é apenas ter muitos ativos, mas também ter liquidez estratégica para aproveitar rapidamente as melhores oportunidades quando elas surgem. Muitos investidores quebram porque não possuem reservas líquidas para entrar nos melhores negócios que aparecem durante as crises. O rico preparado sempre mantém uma fatia do seu capital em ativos líquidos de fácil movimentação. Kiyosaki também explora o conceito de educação perpétua. Mesmo depois de alcançar um alto nível de riqueza, os verdadeiros investidores continuam estudando mercados emergentes, novas tecnologias, mudanças tributárias e tendências sociais. O jogo do dinheiro nunca fica parado. Quem para de aprender, inevitavelmente começa a perder vantagem. A capacidade de se adaptar a novas realidades econômicas mantém o investidor sempre competitivo. Dentro dessa visão de longo prazo, o pai rico enfatizava a importância de criar negócios replicáveis e escaláveis. Negócios que podem ser expandidos para novas regiões, multiplicados através de franquias, licenciamentos ou sistemas digitais, possuem uma capacidade quase ilimitada de crescimento. Os maiores impérios financeiros foram construídos sobre sistemas replicáveis que operam com ou sem a presença direta do fundador. Outro ponto de destaque é o papel da relação com mentores e conselheiros de alto nível. Os ricos cercam-se de especialistas, advogados tributários, planejadores patrimoniais, consultores financeiros, estrategistas de negócios e contadores especializados,
para tomar decisões com base em inteligência coletiva qualificada. O conhecimento de pessoas experientes protege contra armadilhas ocultas e potencializa os ganhos. Por fim, chegamos à verdadeira essência da riqueza, a liberdade mental e emocional sobre o dinheiro. Para o pai rico, o dinheiro não deve ser uma fonte de ansiedade, obsessão ou escravidão. Deve ser um recurso dominado com consciência, visão de propósito e responsabilidade. Quem domina o dinheiro conquista a liberdade de viver nos próprios termos, escolher projetos que realmente importam e construir um legado que impacte positivamente as próximas gerações. Kiyosaki encerra sua filosofia deixando claro que qualquer pessoa, independente de origem, formação ou condição inicial, pode aplicar os princípios do pai rico. A riqueza não é um privilégio reservado a poucos. É uma consequência direta da mentalidade, educação contínua e disciplina aplicada ao longo dos anos. O maior ativo de qualquer pessoa sempre será a sua própria mente. Principais ensinamentos: insights. Otimizados. Crises econômicas são grandes oportunidades para quem está preparado. Diversificação real envolve múltiplas classes de ativos, não apenas setores de mercado. Blindagem jurídica protege o patrimônio contra riscos legais e sucessórios. Renda automática em camadas cria robustez financeira imbatível. Gestão de liquidez permite aproveitar oportunidades com agilidade. Educação perpétua mantém o investidor sempre competitivo. Negócios replicáveis permitem expansão exponencial e contínua. Mentores e especialistas protegem contra decisões equivocadas. Liberdade emocional sobre o dinheiro define a verdadeira riqueza. A mente educada financeiramente é o maior ativo de todos. Agora você está equipado com um mapa completo da construção de riqueza, segundo os princípios do pai rico. Mas lembre-se, o que diferencia aqueles que leem de quem alcança resultados está na aplicação prática diária. É o comportamento contínuo, alinhado à mentalidade correta, que transforma a teoria em liberdade financeira real. O conhecimento está nas suas mãos. O próximo passo é seu. Se você chegou até aqui, já demonstra o seu compromisso com o crescimento real. Aproveite e se inscreva no canal, ative o sininho e continue acompanhando os próximos resumos otimizados que vão potencializar ainda mais sua mente financeira e o seu caminho rumo à liberdade.